História da Filosofia, né? E aí, 1968, 50 anos agora, foi um ano terrível. Aqui, os estudantes universitários, só para informar vocês, né? Em 68, aqui na capital de São Paulo, só havia 3 escolas de ensino superior: a PUC, a USP e o Mackenzie. E uma faculdade isolada, que era a Faculdade de Sociologia e Política, que existe até hoje, lá ali na Vila Buarque, mas que era associada à USP, ao Departamento de Ciências Sociais da USP. E esses estudantes universitários, eles é que comandavam a militância política aqui no Brasil, e particularmente aqui em São Paulo, né? E eles é que pegavam no pé do governo da ditadura e eram perseguidos também, né? E, inclusive, né, pra vocês terem uma ideia, só vou contar isso para vocês sentirem um pouco como é que era o ambiente, né? Eu, pessoalmente, fui denunciado por o DOPS, né? O DOPS era a polícia política aqui de São Paulo, de triste memória, né? E barra pesada, né? E denunciado por um colega de departamento. Isso aconteceu muito, né? Aproveitava-se aquele clima de perseguição, de caça às bruxas, né? E fui denunciado para a polícia, apareceu um delegado lá na faculdade, né? E foi interpelar o diretor, né? E ele contou para o diretor que a denúncia que foi feita, o meu colega lá tinha escrito lá para a polícia que havia um professor na PUC de filosofia, um mulatinho mineiro mais perigoso que o Marighella. Nossa! O Marighella foi um militante aí, que vocês conhecem a história, né? Acabou sendo assassinado, né? Mas uma denúncia totalmente sem cabimento, né? Porque eu não era militante, estava acabando de assumir um emprego, estava chegando, eu tinha estudado fora do Brasil, né? Então não estava participando de nada. Aí o delegado falou lá para o diretor: nós não levamos muito a sério a denúncia desse professor, porque cada semana ele traz uma lista diferente. Toda semana ele fazia uma denúncia. Isso para vocês verem como era o clima, né? E na USP acontecia muitas coisas semelhantes também, né? Colega denunciando colega, o chefe denunciando o professor, muita gente foi aprisionada, muita gente foi demitida, né? Inclusive pessoas assim como Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, Otaviani, tudo gente que foi demitida da universidade, depois eles foram chamados de volta. Então, mas de qualquer modo, eu abandonei, pedi transferência do Departamento de Filosofia para o Departamento de Fundamentos de Educação, na Faculdade de Educação, justamente porque eu queria pensar alguma coisa mais concreta e não ficar fazendo só a história da filosofia, pensamento filosófico, né? Então, isso é um processo que já veio de longa data, que eu, depois na pós-graduação, a nossa meta era, né, abandonar um pouco aquele modelo da filosofia escolástica, ficar falando dos grandes filósofos, mas para pensar um pouco a realidade brasileira. Então vocês podem ver, isso vocês podem verificar historicamente. Um dia vocês tiveram a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre a produção dos programas de pós-graduação em educação desde o começo da década de 70, vocês vão ver que muitas pesquisas que os alunos fizeram sempre partiam de alguma realidade empírica da educação brasileira. Isso vem até hoje, a Cassiana pode testemunhar isso, né? O programa da Uninove, a gente está preocupado em melhorar a prática educativa, ver quais são os problemas, o que se pode sugerir para eventualmente conhecer mais para melhorar a educação do país.
vocês sabem, né, foi em 1968, então em plena ditadura, quando era ministro da Educação Jarbas Passarinho, que foi votada a lei de reforma universitária, que inclusive possibilitou a expansão do ensino superior. Quer dizer, acabou o vestibular por classificatório, passou para seletivo, passou para ser classificatório, né, porque até 1968 assim, só tinha essas 3 faculdades e um número restrito de vagas. Curso, por exemplo, pedagogia, tinha 60 vagas. E a nota, para você ser aprovado no vestibular, você tinha que tirar 7. Acontecia que mais gente tirava 7, mas não tinha vaga para todo mundo. Então, o que acontecia? Eles chamavam os primeiros colocados e o resto virava excedente. Ficava numa espécie de lista de espera. Né? E aí, o que os estudantes brigando com isso, com todas as faculdades, o que o Ministério resolveu fazer? Acabar com isso. A partir de então, no caso de vocês, já também aconteceu com vocês, quer dizer, quem não zera no vestibular está aprovado. Todo mundo que só não pode tirar 0, tirando meio para cima, você está aprovado. Só que não tem mais, você não tem garantia mais. Quer dizer, se todo mundo é aprovado, não tem mais sentido dizer que é o 7 que aprova, então, resultado. Desmobilizou o movimento estudantil e, ao mesmo tempo, o governo autorizou a fundação de escolas, faculdades e universidades particulares. Então, a partir de 68, foi um boom. Isso foi, toda a problemática, isso foi o mais positivo, né? Afinal de contas, era muito elitizado. Né? E até hoje, toda a expansão que vocês estão vendo aí, do ensino particular, até hoje o Brasil ainda está muito atrasado na oferta do ensino superior. E aí nós perdemos feio da Bolívia, do Peru, da Argentina, e de todos os países, né? Nós somos os piores lugares do mundo. Nós precisaríamos ainda dobrar a população universitária do país. Só que nós não conseguimos isso porque começa lá embaixo, na escola básica, nós também não conseguimos universalizar, né, a escolaridade. Mês passado saiu ainda o famoso IDH do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano, e um dos quesitos lá se chama escolaridade. Então vocês podem dar uma olhada, ainda está aí na internet, no site. A gente vai ver que, infelizmente, né, vocês certamente já ouviram aqui no curso de pedagogia, que nós já universalizamos a matrícula no ensino fundamental, chega às vezes até às raias do ridículo. Eu mesmo, uma vez, fui consultar lá o site do MEC, tem assim, 104% de matrícula no ensino fundamental. Como é que pode ter 104%? Né? Óbvio que é uma distorção, porque muita gente tem matrícula duplicada, só que não tem a permanência. Quer dizer, quando você chega na 9ª série, já houve uma evasão muito grande, que depois continua no ensino médio, está beirando aí nos 50% de evasão, e, obviamente, não vai acessar o ensino superior em número suficiente. Bem, mas acho que a gente deve reconhecer que, desse ponto de vista, houve um avanço bastante, pelo menos quantitativo, embora não seja o ideal. Ainda temos um desafio qualitativo muito grande, né? Mas, enfim, agora temos aí duas propostas para o próximo governo, aí, nos próximos 4 anos, ambos trazendo propostas para investir na educação. Vocês viram aí na propaganda eleitoral que todos os partidos enfatizam que a educação é a coisa mais importante, né, tudo. Aí chega na hora de soltar a grana, né, de investir,
né? Todos os governos tiram o corpo fora, né? E a prática mostra, infelizmente, que a educação não é uma prioridade nacional, né? Infelizmente. Bom, mas, de qualquer modo, a gente trabalhando com a filosofia nos cursos de graduação, ou seja, na universidade, eu fui me dando conta que a via de acesso para conversar filosoficamente com os alunos, né, a gente, na nossa tradição europeia, né, eurocêntrica, a gente sempre achava que chegar na aula, começar a falar de filosofia, fala do Heidegger, fala do Hegel, ou mesmo do Marx ou do Sartre, quer dizer, não é bem assim. Então eu tenho procurado, agora na fase da minha maturidade, sim, abordar, puxar conversa com os universitários a partir das suas profissões. Né? Quer dizer, porque a nossa universidade, a Universidade Brasileira, ela é uma universidade profissionalizante. Vocês podem ver que todos os currículos de vocês, né, e aí se vocês olharem os colegas dos outros cursos, vocês vão sentir isso mais ainda, né? O enfoque é ter alguns conhecimentos científicos, que são os fundamentos, e conhecimentos técnicos, habilidades técnicas. Então você vai fazer medicina, você estuda anatomia, fisiologia, biologia, etc. e tal, e aprende cirurgia, né, uma porção de metodologias de tratamento das doenças. Você vai fazer engenharia, a mesma coisa, você estuda lá as ciências necessárias para fundamentar a engenharia e depois você vai aprender uma porção de técnicas para construir obras, fazer pontes, construir satélites, etc. e tal. Vocês podem ver que é uma coisa assim. E no caso da pedagogia é a mesma coisa. Quer dizer, a visão que o sistema tem dos cursos de pedagogia são um curso que deveria ser, na opinião deles, eminentemente profissionalizante. Né? Tanto que tem gente que confunde pedagogia com didática. Didática é a tecnologia. E a pedagogia teria alguns conhecimentos científicos, né? Então vocês estudam psicologia, história, economia, biologia, sociologia, economia, e depois vão lá estudar didática, prática de ensino, para fazer estágio, né? Tem que ter uma prática. Por quê, gente? A profissão, como é que ela se forma? Ela tem um momento de formação, né? Que é quando vocês estão estudando, e que é regulamentado por toda essa legislação que tem aí, né? E tem depois a atuação. Vocês vão ver que tão logo vocês tiram o diploma, né? O MEC carimba esse diploma, né? Metaforicamente falando, quer dizer, reconhece o diploma, a faculdade toma todas as providências para dizer que o diploma tem uma validade nacional, e aí vocês vão partir, né? Se vocês quiserem profissionalizar, tem que ir lá no Ministério do Trabalho, né? E o professor tem um registro lá, o educador deve ter um registro do Ministério do Trabalho. Você pode cuidar disso, pega a carteira profissional, vai lá no Martins Fontes, né? E tem um registro do Ministério do Trabalho, porque a partir daquele momento a partir da formatura, nós vamos sair da formação e ir para o campo da atuação. Essas coisas não são muito seguidas aqui no campo da educação, porque, por exemplo, quem vai prestar concurso na rede pública, o concurso, o magistério público, na rede estadual, na rede municipal, não exige esse carimbo lá do Ministério do Trabalho. E se a profissão tem os seus conceitos, por exemplo, os colegas aí da enfermagem, eles têm que se inscrever no Conselho Regional de Enfermagem. Nós não temos
na educação, no campo profissional da educação, não existe esse conselho ainda. Os médicos, vocês sabem muito bem, que tem que ir no Conselho Federal de Medicina, no Conselho Estadual de Medicina. Os advogados, vocês conhecem, a OAB, todo mundo sabe, né? Fala muito na mídia. Então, tem as corporações que cuidam do exercício profissional. Se o médico comete aí alguma gafe, assim, ele pode ser denunciado. O primeiro lugar que ele vai ser denunciado é no Conselho Regional, depois no Conselho Federal, os psicólogos. Os pedagogos vêm brigando já faz bastante tempo, pelo menos que eu acompanho já tem uns 30 anos, de criar essa associação. Primeiro você tem que fundar uma associação, que nós já fundamos, e depois tem toda uma política aí, né, para transformar da associação, você vira sindicato, né, para ser sindicato tem que ser profissionalizado. Por exemplo, quem é supervisor de ensino, né, já tem uma associação sindical, que é a PASE. Né? Então, que não é uma coisa, o professor em si não tem, mas esses profissionais da área pedagógica, né, eles já se profissionalizaram há mais tempo e já se organizaram. Hoje a PASE é uma das maiores entidades sindicais aqui do estado de São Paulo. O sindicato estadual tem que existir em todos os estados. E eles lutam pelos interesses trabalhistas deles e tomam posições políticas, né, participam da discussão. Bem, mesmo sem essa parte mais burocrática, né, não é isso que o filósofo olha, o filósofo da educação. O que nos preocupa é o próprio sentido da profissionalização. É preciso que vocês tirem da cabeça, de uma vez por todas, que o magistério, né, que é o nosso métier, que é a nossa função social, não é um sacerdócio, não é um ministério, não é nada disso, é uma profissão como outra qualquer. E é por isso que nós temos que exigir para a categoria os mesmos direitos e ter os mesmos deveres que tem qualquer outro profissional. Então, e aqui a gente está dizendo, né, quer dizer, o que eu estou querendo chamar a atenção, que toda a nossa formação, toda a nossa educação, em todo setor, hoje a gente está falando aqui do professor, que afinal de contas é o nosso dia, estamos aqui numa classe de pedagogia, né, mas para toda a profissão, né, a legitimidade de qualquer profissão, da medicina, a filosofia, né, da astronomia, a geologia, né, de todas as profissões, o que as legitima é o fato delas representarem um cuidado com a vida. Gente, é preciso entender bem isso. Né? O profissional, o especialista, o técnico, ele não é apenas um ser pensante que conhece uma opção de coisa, que tem uma opção de habilidade. Sim, ele tem tudo isso. Mas para que isso? Por que ele tem isso? Porque tudo se resume no fato de que a nossa ação, né, o nosso agir, a nossa prática, tem por finalidade tornar a nossa existência mais tolerável, mais suportável. A existência humana é muito difícil, né? E nós compartilhamos com todos os seres vivos da face do planeta de todas as vantagens e de muitas desvantagens. Então, os animais, eles têm os instintos para cuidarem da sua sobrevivência. Vocês certamente já ouviram falar do Dewey aqui na pedagogia, mas um dos princípios famosos do Dewey, que era um grande cientista, é dizer assim, que todo ser vivo procura continuar vivendo. Você dá
uma pisada lá no inseto, vocês veem que ele luta para não morrer. Quer dizer, a vida, você corta a planta, ela parece que está sofrendo, ela não quer entregar. Então, é isso mesmo, a vida se caracteriza pelo esforço de se permanecer sempre viva. Então, os animais contam com os instintos, com o seu intercâmbio com o ambiente. Os homens ganharam uma ferramenta a mais, que é o conhecimento e a inteligência. Mas esse conhecimento, essa inteligência, é um instinto sofisticado que nos ajuda justamente a tornar a vida mais viável, né? E, obviamente, a gente, quando fala assim de vida, a gente sempre pensa na medicina. A medicina que está evoluindo tanto, né, que mostra isso de um modo concreto, né, como aumentar a vida, né, a nossa longevidade já aumentou muito, né, a gente sabe de caso aí, o sujeito sofre aquele acidente, é recuperado, né, vai vencendo aí todas as doenças, todos os traumas, né? Mas não é só a medicina que cuida da vida, são todas as profissões. Então,